Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o campeonato nordestino. Alguns campeonatos que a gente vai falar, os principais aqui rapidamente, né? Porque tempo é dinheiro e a galera não gosta muito de vídeos com muito tempo, a não ser que seja aqueles vídeos em que falem da vitória, do triunfo do seu time. Aí a galera acompanha vídeos de 3, 4 horas se estiver falando bem do seu time. Esta é a verdade. Mas o papo agora não é jogo, é o que vai ter de jogo nesse meio de semana que antecede o carnaval. Na verdade, o carnaval já começou em muitos lugares, né? Já começou em vários lugares. Bloco para tudo quanto é lado, trio elétrico para tudo quanto é lado. Ontem, por exemplo, eu estava vendo a melhor segunda-feira das nossas vidas lá com Xande do Harmonia do Samba, eu acho. O nome lá tava lá o marido da Carla Pérez, tava lá segunda-feira, lotadinho, barrotado lá para ver o trio elétrico. Ou seja, é carnaval, irmão. Tem uma data, mas a data é simplesmente um número. Então, nesse período teremos jogo. E teremos jogos também, se eu não estiver enganado, pela Copa do Nordeste no carnaval. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Copa do Nordeste, deixa eu pegar aqui. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, partidas. Exatamente, ó. Sexta-feira, dia 9, tem jogo. Dia 10 tem jogo. Deixa eu ver, dia 11 tem jogo. Ou seja, teremos jogos da Copa do Nordeste sexta, sábado e domingo no carnaval. Cara, eu vou ser bem sincero. Rapaz, você fazer um jogo Vitória e ABC por um sábado de carnaval, cara, a Bahia fervendo do jeito que ferve no carnaval, o Bahia sai, né? Vai jogar fora contra o River. Mas o Vitória joga em casa pela Copa do Nordeste. Cara, é complicado. Bem complicado a situação. Mas se os responsáveis... E aí, quando eu digo a Bahia, eu não tô menosprezando os outros lugares, não. Porque, tipo, sexta-feira, o Sport joga contra o 13. Pernambuco. O fervo também é muito grande. Mas colocaram na sexta, que apesar de sempre estar muito lotado, mas acaba sendo um pouco menor do que sábado, domingo, segunda e terça. Mas tu botar num sábado é complicado. Bem complicado essa situação. Mas se os responsáveis acham que tem policiamento para isso suficiente, né? Para tirar um policiamento que estava no carnaval, jogar o policiamento para um jogo, fazer o quê? Cada um sabe da responsabilidade. Só não pode cobrar muito depois de quem não se deve ser cobrado, tá? Só tem que pensar, a população tem que pensar nisso. Eu coloco um evento em cima do outro, aí depois quer cobrar do mais fraco. Tem que cobrar do mais forte. Tem que cobrar do mais forte. De quem faz o planejamento. Não é de quem tá lá se ferrando para tentar cumprir, não. Aí o que eu tô falando isso é do cara da bilheteria, das seguranças, no caso, as guardas municipais, polícia, bombeiro. Não é desses caras que vocês têm que cobrar, não. Tem que cobrar de quem colocou o evento, mano. Um monte de evento junto. E no carnaval é só para vocês se ligarem. Então vamos lá falar um pouquinho dos jogos nos campeonatos nordestinos que teremos neste meio de semana que antecede o carnaval. Então vamos falar rapidamente aqui do Campeonato Baiano, do Campeonato Cearense, do Campeonato Pernambucano e dar uma passada rápida
sem muitos comentários sobre a Copa do Nordeste, beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor nordestino, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui começar pelo Campeonato Baiano. Bom, lembrando aqui a classificação, o Campeonato Baiano está na sua 6ª rodada. Só que ainda faltam 3 jogos, tá? Por quê? Porque no final de semana, clubes baianos jogaram pela Copa do Nordeste, tá? Quando eu falei de importância, eu falei num vídeo aqui que a Copa do Nordeste é mais importante do que os estaduais para o Nordeste. Alguns concordaram, outros não, mas justamente por causa disso. Tiraram os estaduais do final de semana e colocaram a Copa do Nordeste. Final de semana é privilégio. Final de semana é privilégio. Então, privilegiaram a Copa do Nordeste. Foi isso que eu falei. Uns concordaram, outros não concordaram. Mas quem é que tem 5 jogos ainda? Ó, o Atlético tem 5 jogos, o Itabuna tem 5 jogos, Jacobina tem 5 jogos, Juazeirense tem 5 jogos, Vitória tem 5 jogos e o Bahia tem 5 jogos. Então, esses times irão fechar a 6ª rodada. Antes de fechar a 6ª rodada, a classificação é o seguinte: o Bahia tem 10 pontos em 5 jogos. É o líder. O segundo colocado é o Barcelona, com 10 pontos em 6 jogos. O terceiro é o Jequié, com 10 pontos em 6 jogos. O Vitória é o quarto, com 9 pontos em 5 jogos. Juazeirense é o quinto, com 8 pontos em 5 jogos. A Jacobina é o sexto, com 7 pontos em 5 jogos. O sétimo é Jacuipense, com 6 pontos em 6 jogos. O Itabuna, 6 pontos e 5 jogos na 8ª colocação. E na zona de rebaixamento, o 9º colocado é o Bahia de Feira, com 5 pontos em 6 jogos. E o Atlético é o último colocado, com 4 pontos em 5 jogos. Então poderemos ter muitas mudanças na tabela do Campeonato Baiano ao final dessa rodada. E quando é que vai ser esses jogos? Bom, os 3 jogos que faltam serão nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. 7 de fevereiro de 2024, teremos a finalização da 6ª rodada. Eu sei que você vai falar o seguinte: pô, Magalhães, mas é melhor colocar a Copa do Nordeste no final de semana do que o Campeonato Baiano, por exemplo, do que o Campeonato Pernambucano, do que o Campeonato Cearense e outros campeonatos. É melhor tirar os regionais de final de semana e botar a Copa do Nordeste, porque a Copa do Nordeste é um jogo só aqui, outro jogo lá, não vai ficar muita coisa concentrada no estado. Concordo. Não tinha a menor lógica você colocar um campeonato baiano, por exemplo, a rodada toda no final de semana. Concordo. O campeonato estadual, Bahia, Pernambuco, Sport, isso não tinha que ter mesmo. Porém, mesmo tendo um jogo apenas do Vitória na Bahia, um exemplo, do Sport em Pernambuco, mesmo que for um jogo, cara, vai ter que ter. Primeiro, essas cidades estão cheias por causa do carnaval. Você vai ter que disponibilizar um policiamento que já está todo formado para o carnaval e tirar um policiamento desse e colocar no estádio. Aí você vai perguntar, pô, mas isso aí já estava programado. Sim, já estava programado. Mas o fato de estar programado não quer dizer que esteja programado de maneira certa. Tá? Não quer dizer. E eu vou te dizer. Se tiver alguém da segurança pública aqui, vai concordar comigo. A segurança pública,
quando chega nessa data de carnaval, eles travam as férias dos caras. Você sabia disso? Que os policiais, os guardas, os bombeiros, eles não tiram férias. Alguns estados dão férias um pedacinho, interrompem as férias por causa do carnaval, e aí botam a escala sugante, um por um. O cara quase não descansa, tem que trabalhar direto. E aí depois ele vai tirar o finalzinho de fevereiro de férias e sabe lá Deus quando aquele pedaço que ele tinha que estar de férias, que ele trabalhou, ele vai tirar. Então, cara, aí você olha e vê o segurança ali, mas o cara ali, cara, alguns ali eram pra estar de férias. Sei que muitos não vão falar, foda-se, o problema é deles. Beleza. Mas na hora que dá uma merda, a primeira coisa que o nego lembra é de chamar a polícia ou o bombeiro. Primeira coisa, chama a polícia, chama o bombeiro, né? Mas a população não tem essa noção, tá? Mas, não, na minha opinião, não era nem pra ter a Copa do Nordeste. Estaduais, óbvio que não. Que aí ia ficar muito mais complicado. Mas nem a Copa do Nordeste tinha que ter nesse período de carnaval. Essa é minha humilde opinião. Então vamos lá, cara. Os 3 jogos serão nessa quarta, dia 7 de fevereiro de 2024. Então teremos, já tivemos Bahia de Feira 2, Jequié 2 e Barcelona 1, Jacuipense 0. E teremos, 5 horas da tarde de quarta-feira, dia 7/2, Atlético e Juazeirense. Teremos Jacobina e Vitória. E teremos Bahia e Itabuna. Atlético é o último colocado. E a Juazeirense é o quinto. A Juazeirense, com uma vitória, pode entrar no G4. Porque ele vai chegar a 11 pontos, ele vai passar o Jequié e o Barcelona. Então ele entra no G4. E Jequié e Barcelona já tem os 6 jogos. Então é um jogo que o Juazeirense vencendo entra. E o Atlético vencendo, ele sai da zona de abaixamento. Ele empurra o Itabuna. Então o jogo é importantíssimo para as pretensões de um sair da zona de rebaixamento e do outro entrar no G4. Então, não é que seja menos importante, mas para o Atlético que está brigando contra o rebaixamento, jogando em casa, essa vitória é fundamental. Jacobina e Vitória. O Vitória, que está ali na 4ª colocação, pode chegar a 11 pontos. E quem sabe, tendo um tropeço do Bahia, assumir até a liderança. Mas, ganhando o Vitória, chega ali a 2ª colocação no mínimo. Na 2ª colocação no mínimo. E Jacobina pode chegar ali aos 10 pontos, né? Se ganhar e passar justamente o Vitória. Pode passar justamente o Vitória. Também é um jogo ali, um confronto. Direto ali por classificação na parte de cima da tabela. E o último jogo, 9h30 da noite, quarta-feira, é o Bahia. Eu falei aqui uma vez, eu falo sempre, né? Bora, Bahia, minha porreta! Minha porreta! Aí escreveram pra mim, pô, Magalhães, é Bahia, minha porra. Beleza, eu falo. Mas eu falo porreta porque eu vi logo no início do canal, 3, 4 anos atrás, eu via muito, fui querendo aprender sobre as particularidades de cada estado, né? E eu via muito canal que falava do Bahia, dizendo, bora Bahia, minha porreta. Eu vi muitos canais. Eu não inventei o porreta, eu não inventei. Eu vi em canais que falavam do Bahia falar porreta. É por isso que eu tô falando porreta. Porque os caras procuram isso aqui para querer falar mal. Eu não inventei a palavra. Eu só copiei o que eu vi em alguns canais do Bahia falando. Mas se não é mais assim, se já mudou, beleza. A gente fala, bora Bahia, minha porra, sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum. Não precisa achar que, porra, tá querendo menosprezar. Porra, arrego. Tá? Teve um amigo que falou a uma educação, pô, Magá, não fala porreta não, aqui é Bahia, minha porra. Beleza. Beleza. Esse foi educadão, me deu, porra, um conselho, porra, cara, fala assim porque não é porreta. Mas teve outros,
Pô, meu irmão, sem educação nenhuma. Porra, não precisa, né? É só fazer igual o amigo fez, no Mó Educação. Obrigado é a você que teve educação e me deu aqui uma luz sobre a situação. Muito obrigado a você. Os outros mal educados, eu quero que eles se fodam. Vamos lá. Então, teremos Bahia e Itabuna. Bahia e Itabuna. Bahia é o líder, pode continuar muito líder. E o Itabuna está ali na 8ª colocação. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas corre o risco de entrar na zona de rebaixamento se perder. Porque se o Atlético ganhar, o Itabuna entra na zona de rebaixamento. Então, na minha opinião, Atlético e Juazeirense. Atlético e Juazeirense. Deixa eu pegar aqui. Cara, eu vou de Juazeirense. Jacobina e Vitória. Eu vou de Vitória. Bahia e Itabuna. Eu vou de Bahia. Vamos lá para o Campeonato Cearense. Vamos aqui para o Campeonato Cearense. Só lembrando a classificação do Campeonato Cearense. O Campeonato Cearense vai para sua 4ª rodada. A tabela é a seguinte: no grupo A, o Fortaleza é o primeiro, Maracanã é o segundo, Floresta o terceiro, o quarto é o Caucaia e quinto é o Atlético. No grupo B, o Ceará é o primeiro, o segundo é o Iguatu, terceiro é o Ferroviário, o quarto é o Horizonte e quinto é o Barbalha. Vamos lá para os jogos. Bom, a 4ª rodada tem jogos quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Sexta de carnaval e sábado de carnaval. Um jogo, eu não sei, a tendência, acredito eu, é que seja no interior, não seja a capital, onde o fervo, né? Onde o fervo tá pegando. Onde o fervo tá pegando, que seria os jogos, acho eu, de Ceará e Floresta, serão quarta e quinta. Então vamos lá. Maracanã, Iguatu, na quarta-feira, 7 horas da noite. Ferroviário e Floresta, também na quarta-feira, 8h30 da noite. Ceará e Caucaia, na quinta-feira, 8h30 da noite. Floresta e Barbalha, na sexta-feira, 8 horas da noite. E fechando a rodada no sábado, Horizonte e Atlético. Então vamos lá. Maracanã e Iguatu. Maracanã e Iguatu. Os dois são segundos colocados nos seus grupos. Os dois são segundos colocados nos seus grupos. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. O ataque do Maracanã. Melhor, eu vou de Maracanã. Para mim, vence Maracanã. Ferroviário e Fortaleza. Ferroviário e Fortaleza. Ferroviário aqui está na 3ª colocação. Eu vou de Fortaleza. Para mim, vence Fortaleza. Ceará e Caucaia. Ceará e Caucaia, eu vou de Ceará. Floresta e Barbalha. Floresta e Barbalha. O Floresta é o terceiro no grupo A e o Barbalha é o último. Eu vou de Floresta. E Horizonte e Atlético. Horizonte e Atlético. Horizonte é o quarto colocado no grupo B e o Atlético é o último no grupo A. Cara, os dois estão mal. O Atlético tem menos 9 de gol. E o Horizonte menos 6. O Atlético só fez um gol. Caraca, rapaz, ele tomou 9. Cara, eu vou de Horizonte. Então, pra mim, os favoritos: Maracanã, Fortaleza, Ceará, Floresta e Horizonte. E fechando, vamos aqui pro campeonato... Não, aqui, cara. Campeonato Pernambucano. Vamos aqui no campeonato Pernambucano rapidamente. Os jogos do campeonato Pernambucano. Ó, cara, é complicado isso. Complicado isso. Bom, o campeonato Pernambucano tem jogos dia 9, dia 10, dia 11 e dia 11. Cara, não, isso tá errado, foi mal. Eu tô olhando a Copa do Nordeste, porra. Campeonato Pernambucano, foi mal. Campeonato Pernambucano, 7ª rodada. Bom, 7ª rodada, jogos hoje, terça-feira, dia 6, dia 7, quinta-feira, termina a rodada. Então, a rodada já tá tendo
nesse horário que eu tô gravando, tá tendo Petrolina e Santa Cruz. E o Santa Cruz, nesse momento, tá ganhando de 1-0. Mas vamos aqui para a classificação. Bom, nesse momento, a classificação, depois de 6 rodadas, tem o Sport na primeira colocação com 15, o segundo é o Náutico com 14, o terceiro é o Retrô com 12, o quarto é o Santa Cruz com 12, nesse momento vem vencendo, né? Tá com 12 pontos. O Central é o quinto colocado com 11 pontos, Maguari é o sexto com 6. Sétima colocação, Petrolina, que tá perdendo o jogo, tem 6 pontos. O Afogados é o oitavo com 4 pontos, e na zona de rebaixamento o Porto, na nona colocação com 3, e o Flamengo na 10ª colocação com 1 ponto. Então vamos lá aqui para os jogos. Como eu falei, nesse horário são 4h40 mais ou menos da tarde do dia 6, está tendo Petrolina e Santa Cruz, e o Santa Cruz está vencendo o Petrolina por 1-0 fora de casa. Ainda teremos hoje, 8h30 da noite, Sport e Central. Sport Central, para mim, dá Sport. Teremos amanhã, na quarta-feira, dia 7, Náutico e Porto. Náutico e Porto. Para mim, favorito é o Náutico, da Náutico. Aí na quinta-feira, 3 horas da tarde, dia 8, Flamengo e Afogados, mando de campo do Flamengo. Flamengo é o último colocado. Mas eu vou de Afogados. Para mim, dá Afogados, 3 horas da tarde do dia 8. E fechando a rodada, 7 horas da noite da quarta-feira, dia 8, Retrô e Maguari. Retrô e Maguari. Eu vou de Retrô. Então, para mim, os favoritos: Sport, Náutico, Afogados e Retrô. E, só para lembrar, no final de semana, teremos, na sexta-feira, dia 9, Sport e 13. No sábado, dia 10, River e Bahia. Botafogo e Juazeirense. Maranhão e Náutico. Vitória e ABC. E no domingo, Ceará e Altos, domingo dia 11. Ceará e Altos, CRB e Fortaleza, e América de Natal e Itabaiana. Mas a gente vai falar mais sobre a Copa do Nordeste mais pra frente, lá pela quinta-feira a gente fala exclusivamente sobre a Copa do Nordeste. Então tá aí o meu giro pelo Nordeste. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!